Sonic é a franquia com a maior diversidade artística de todos os jogos. Opa, fala aí, quem tá falando com vocês sou eu, Arthur Vinícius da Silva, mais conhecido como Arthur Aventuras Animadas. E hoje eu vou comentar pra vocês um tema que tá sendo pouco comentado aqui no Brasil, mas que é sobre a diversidade artística na franquia Sonic. Se você for um fã mais novo de Sonic, deve até não perceber, mas a franquia Sonic já teve vários estilos artísticos, passando por um estilo mais estilizado, um estilo mais realista, e não se limitando apenas à diversidade artística, mas também em músicas e história. Tipo, o Sonic já teve histórias mais simples, onde ele só derrotava o Robotnik para salvar os animais. E outras histórias, o Sonic lutava contra um deus que estava querendo destruir o mundo. Ele era o único que poderia salvar o mundo todo. Muito foda. Mas sem enrolação, vamos logo pro tema do vídeo, que quero comentar. E os principais jogos que irei comentar vai ser os jogos do Sonic mais recente, como Sonic Frontiers, Sonic Unleashed e Sonic Force. A trilogia Sonic Riders, os jogos do Sonic Adventure e o Sonic Advance. E vamos comentar agora sobre os jogos do Sonic clássico. Que pra mim, tem uma das melhores estéticas da série. Claro, se você ignorar a versão americana, que eu irei comentar mais tarde. O Sonic clássico já teve várias aparências e outras interpretações. Em algumas ele era mais sério, em algumas ele era mais bobão. Mas, pra mim, o que ficou mais marcado pros fãs foi a versão do Sonic CD. Principalmente com a introdução animada, que foi feita com um estúdio de anime, que eu não lembro qual é, mas vai estar passando aí na tela. Que pra mim, foi uma das melhores interpretações do Sonic, onde podemos ver um Sonic aventureiro e focado nos seus objetivos. E nesse jogo, eles fizeram uma das melhores capas do Sonic clássico. Mas eu tô comentando apenas nas versões japonesas, pois os americanos não achavam o Sonic americano pra eles e decidiram mudar tanta aparência, tanta personalidade. Mesmo que ele foi criado pelos americanos. Uau, você pode pensar, pode abranger, melhorar o Sonic, uma personalidade melhor, ou algo que possa se conectar mais com o público. Não, os americanos só cagaram mesmo. Porque vamos concordar, as capas americanas do Sonic não são esteticamente legais hoje em dia. Elas estão bem datadas e feias. Tirando a capa do Sonic 1, que eu acho muito bonita e tal, o resto pode jogar fora e queimar no lixo. Pra mim, pessoalmente, a capa do Sonic CD, que comentei que era uma das mais lindas, na versão americana é uma atrocidade. Mas a versão americana foi a mais conhecida pelos jogadores, que ficou mais marcada. Mas vocês já podem observar que desde essa época o Sonic tinha sua diversidade artística. E agora vamos falar sobre Sonic Adventure e os Advance. O Sonic Adventure 1 e o Sonic Adventure 2 foi um dos jogos mais bonitos já feitos, com uma estética única. Com a chegada dos anos 2000, a SEGA deu uma grande repaginada nos seus personagens, dando a eles designs muito fodas. Um grande exemplo mesmo é o Eggman, que antigamente tinha um design muito simples e literalmente oval, mas que agora ele tem um design mais dinâmico e vilanesco. Olha só isso, cara! Muito foda! Um grande ponto que eu quero também comentar é sobre a estética dos Adventures. É como eles tiveram uma grande liberdade de distorcer as poses dos personagens para deixar eles super maneiros e estilosos, e até mesmo brincar com a perspectiva. Um ótimo exemplo para mostrar para vocês é a capa do Sonic Adventure 1. Praticamente o Sonic tá todo distorcido nessa capa. E isso não é ruim, isso é muito foda. Mãos exageradamente grandes, pés esticados, o rosto do Sonic todo amassado. Apenas eu comentando aqui é estranho, mas o resultado é simplesmente fenomenal. E dentro do jogo do Sonic Adventure 1 especificamente, o Sonic também já teve duas versões. Uma delas foi do Sonic de Dreamcast e a outra foi do Sonic de GameCube/PC. Muita gente não gosta da versão de GameCube, mas eu particularmente gosto por se parecer mais com as artes promocionais e tal. Mas
eu tenho que reconhecer que o modelo original de Dreamcast tem o seu grande charme. Falando agora dos Advance, eu coloquei eles na mesma categoria, não só por ter nomes parecidos, e sim porque eles têm um estilo de arte bem parecido. Mas tem a sua grande diferença, que os seus personagens têm as suas poses menos distorcidas e exageradas. E isso não é ruim, porque os PNGs usados são muito lembrados e reconhecidos até hoje. E menção honrosa para um jogo que tem um estilo bem diferente dos Adventures e Advance é o Sonic Battle, que sim, se diferencia muito dos outros, pois ele tem um estilo bem quadriculado e, vamos dizer, agressivo, que casou bem com a proposta do jogo, que é ser um jogo de luta. Ah, não me diga! Opa, calma lá. Eu colocaria a música Free de Sonic Free Riders, mas depois de realmente ter jogado Sonic Riders, meu Deus! Tinha que ser essa! Agora falando dos jogos mais diferentões do Sonic, que é a trilogia Sonic Riders. E nos 3 jogos apostaram em estilos totalmente diferentes um do outro. No Sonic Riders, o primeirão, tendo o estilo mais arte de rua, pichação e tal, e o Sonic Riders Zero Gravity tendo um estilo mais cyberpunk da vida. E infelizmente, o Sonic Free Riders, que é lançado para Xbox lá, tem que usar acho que é aquele troço de movimento lá todo estranho, foi um que não se manteve com um estilo diferente, onde ele usou uma estética padrão dos jogos de hoje em dia. Mas comentando exclusivamente do Sonic Riders, que temos as melhores estéticas dessa franquia, com essa sombra tendo rachuras e bem grandes. E também vamos admitir que é muito foda ver um Sonic com um sapato diferentão, com óculos que parece uma Juliette andando de skate voador. E agora falando dentro do jogo, ele tem uma anatomia bem estilizada, com pés gigantes e mãos gigantes, mas que não ficou esquisito, e muito menos feio. Isso deu mais personalidade pro jogo. E isso não se manteve só com Sonic, e sim com os outros personagens. E também tem os seus personagens novos, que são o grupo de 3, que eu não vou conseguir pronunciar o nome deles, mas que eles têm um designs muito únicos para uma franquia que é considerada, entre aspas, um spin-off, tendo personagens novos, personalidade própria e um design criativo e muito foda. E até mesmo com a sua própria história, que eles são de uma raça alienígena que vem de muito longe das galáxias. É muito foda isso ser de um jogo que é considerado spin-off. E na minha opinião, Sonic Riders é o jogo que tem uma das melhores estéticas de toda a série. Agora falando dos jogos mais recentes do Sonic, que acompanham a estética padrão, eu estou comentando sobre os jogos Bush do Sonic, como Sonic Generation, Sonic Unleashed, Forces e o mais recente lançamento Sonic Frontiers. Nessa era se padronizou o modelo 3D definitivo do Sonic, que é esse bonitaço, gostou, e que conhecemos hoje em dia, e que foi usado em capas, jogos mobile, propagandas e em muitos outros lugares. E os jogos que foram lançados tiveram uma padronização de como representar o estilo artístico do Sonic. Mas isso não é uma regra, porque em alguns jogos tivemos sim uma diferenciação de estética um do outro. Um dos jogos mais esquisitos, mas que é um exemplo, é Sonic Lost World. A SEGA postou num estilo muito infantil e estilizado. E dá pra reparar que os cenários são bem esquisitinhos pro padrão Sonic. É só olhar pro Amy e o Nango onde estão. Essa porra parece um Minecraft 2. Chicken Jack! E com isso dá pra comparar com o cenário de Sonic Generations, lá no começo, que tem o aniversário do Sonic. São praticamente a mesma ideia, mas com propostas artísticas totalmente diferentes. O Sonic Lost World escolheu um estilo mais estilizado e infantil, e os outros jogos tentaram ser mais realista. E esse é o padrão de Sonic agora, é ser meio realista, com seus cenários sendo um pouco realistas, que pra mim se casou muito bem com a proposta dos jogos, como Sonic Frontiers, que tenta ser realista e melancólico. Meio que algumas pessoas não gostam muito dessa estética, mas eu particularmente acho que casou muito bem com a série Sonic. Porque também eu prefiro 1000 vezes ver o Sonic em um lugar super realista
com ray tracing, com texturas super realistas, do que ver um Sonic Lost World da vida. E sobre o modelo 3D do Sonic, que eu comentei lá atrás que se padronizou, na realidade, teve sim suas leves alterações com o decorrer do tempo. Do Sonic Generations pro Sonic Forces, o Sonic teve seus espinhos diminuídos, a sua cor puxada para um azul mais claro e tendo a sua pele mais amarelada, se parecendo muito com o Sonic clássico. E pra mim, isso foi uma péssima ideia de design pro Sonic. Muitos jogadores que jogaram Sonic Forces repararam nessas mudanças e que tiveram discussões e debates sobre essas mudanças. E vamos concordar, isso aqui não é o Sonic. Nem fudendo que é o Sonic isso aqui. E quando anunciaram o Sonic Frontiers, muitos fãs quase que imploraram pra SEGA pra não usar esse modelo de novo. Foi um trauma pra nós. Mas no final, usaram o mesmo modelo, mas que teve suas leves alterações. Principalmente com a volta com a paleta de cor azul mais escuro. Incrivelmente, não ficou ruim. O Sonic nesse jogo está mais expressivo, comparado com Fósseis. E que eu acho que vai se permanecer assim por muitos anos. Mesmo que eu ame o modelo antigo, temos que aceitar agora essa nova era do Sonic. O Sonic com espinhos curtos e com anemia. E eu deixei de fora algumas estéticas / escolhas artísticas, como o estilo artístico do Sonic 3D antes dos Adventures, que era aquele Sonic quadriculado e tal, que eles tentaram migrar o Sonic do Sonic 2D pro Sonic 3D, que aquilo ali foi complicado, ó. E muitos outros jogos e estéticas, porque senão, se eu contasse de todos eles em um único vídeo, esse vídeo ficaria gigantesco. Mas eu fico por aqui, eu espero que tenham gostado desse vídeo, e pra quem é novo no canal, eu peço que se inscreva e deixe o like. E é isso, família. Tchau! E aí galera, eu tô passando aqui no final do vídeo pra agradecer vocês pelos 500, fi. Eu não postei absolutamente nada no YouTube desde o meu último vídeo do ano passado. Eu pensei que os números não iam crescer e tal, que eu ia falir, que eu ia passar fome. Mas então vocês fizeram isso acontecer. Chegamos aos 500 inscritos. Isso me fez ficar realmente surpreso com essa marca. Eu pensava que ia demorar pra cacete com minha ausência. E obrigado pela paciência de vocês, por esse vídeo ser criado e postado. E agradeço do fundo do meu coração. E eu prometo, sai esse ano ainda, sai esse ano um especial de 500 inscritos. E obrigado pela sua atenção por esse vídeo, por causa desse porquinho azul aqui. Amo demais, cê é louco. E é isso, família. Adiós. Deixa acontecer.